Se uma verdade sair da boca de um demônio, esta verdade foi movida por ação do Espírito Santo. A discussão aqui não é religiosa, nem teológica. Quer dizer, o que está em jogo é a verdade que saiu da boca de um demônio, ainda que seja um demônio. Então, esta verdade é uma verdade, independentemente de quem está falando. Se você pensa que é Átila, o flagelo dos deuses, destruindo o dia, o ano e os meses, já vi esta loucura muitas vezes, varrendo o mundo a ferro e fogo, como se tudo fosse apenas um jogo, como se tudo fosse apenas um jogo. Mas o que mais me dói, mas o que mais me dói, você escolheu errado seu super-herói. Mas o que mais me dói, mas o que mais me dói, você escolheu errado seu super-herói. It's always been with us, or it's been with us for a very long time. And it tends to be a characteristic of people who subscribe to hard left ideologies. Trotsky, for instance, was cancelled by Lenin. But I think it's more prevalent today than at any time in the past, in part because left-wing ideologues are now in much more powerful positions, at least culturally speaking, than they ever have been before. And secondly, I think that the whole process has been exacerbated by digital media. Twitter, it turns out, is a great platform for cancelling people. Facebook, pretty good too. If you're and just being able to Google everything someone's written, things they've said, if you're looking for things to cancel them for, then that's a really cheap and easy to use resource. In the past, if you wanted to dig up dirt on a political opponent, you would probably need to pay a professional researcher to spend several months going through old newspaper cuttings and television archives and so forth. Now, anyone with a laptop can do that in their bedroom. Eu queria dar dois exemplos recentes para que tenhamos ideia do que isso pode representar no plano da cultura e da criação artística. Ezra Pound é um notório fascista e deixou uma poesia que é impossível de ignorar, é uma referência obrigatória. Tenha o leitor ou o admirador dessa poesia a posição política que ele quiser ter.
outro exemplo é Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues deixa um teatro revolucionário, até hoje encenado, com todas as justificativas, e é um apoiador do golpe do regime militar no Brasil, que prendeu e torturou pessoas, prendeu inclusive o filho dele, Nelson Rodrigues. Ora, essa posição política de Nelson Rodrigues, essa posição política de Ezra Pound não contamina o valor da obra que eles construíram. E esses dois exemplos me parecem quase que esgotar a questão. É óbvio que existem nuances, e é óbvio que existem gradações, e que aí nós precisamos ver caso a caso e tudo mais. Mas, em princípio, a obra de arte ganha autonomia, ela vive por si. Nós poderíamos encontrar inúmeros outros exemplos, escritores que defendiam a emancipação dos trabalhadores, dos cidadãos, das mulheres, e tinham na vida privada relações de dominação. São conhecidos os exemplos. Cancelar Oscar Wilde porque ele era homossexual, por exemplo. É um puritanismo que agora trocou o sentido, quer dizer, trocou o embasamento. Antes as pessoas perseguiam artistas por causa da impureza de sua vida moral, usando uma lente religiosa para julgá-lo. Agora elas fazem a mesma coisa, só que usando uma lente política para julgá-los. A crítica de arte se transformaria, de acordo com essa ideia, num trabalho investigativo das intenções do autor. E aí é muito chato, né? Porque se você acredita nisso, você supõe então que haja só uma chave de leitura para cada obra, porque a chave de leitura está pré-estabelecida pelo autor, o que de cara já não faz muito sentido, né? E aí você também se aferra muito a essa ideia, você deixa de contemplar coisas que a psicanálise nos ensinou já faz um século, né? Quem é que disse que um autor controla todo o seu processo de criação, né? Surge um negócio lá que não estava previsto por ele, em geral. Surgem coisas que não estavam previstas, né? E que às vezes vão no sentido contrário às intenções que inicialmente ele teve, né? Em cinema teve o caso clássico do Griffith com O Nascimento de uma Nação. Ele faz Nascimento de uma Nação, é claramente um filme racista. Aí as pessoas dizem para ele, olha, esse filme é racista. O senhor oferece uma visão aí da Guerra Civil Americana que é um pouco equivocada. Tal. E Griffith pede desculpas e diz, nossa, eu não quis fazer isso. Eu não quis. O problema é que, veja, eu adaptei um livro. O livro era O Homem do Clã, né? Ku Klux Klan. E eu só, sei lá, segui o livro, mas, puxa vida, gente, desculpa que eu vou fazer um próximo filme aí para me retratar, né? Ele faz Intolerância. Quer dizer, se você ficar preocupado com as intenções, então Nascimento de uma Nação, a gente vai inocentar Nascimento de uma Nação, porque o Griffith está dizendo que ele não quis ser racista. E não me parece que ele tenha sido cínico, me parece só que ele tenha sido lá um homem do cinema do seu tempo, representando um certo lugar e um certo modo de fazer filmes em que não havia, de fato, uma consciência ideológica clara como a que existe hoje sobre tudo que está implicado na realização de um filme, né? Inocentaríamos, portanto, o Nascimento de uma Nação. Não, né? Você submete esse filme a uma chave de leitura e essa chave de leitura, claramente, né, o identifica como um filme racista, né? Como um filme que distorce um pouco a história americana, dá a impressão de que o sul escravagista ganhou a guerra, aquelas coisas todas que a gente sabe. Essa própria perspectiva de que a obra de arte ou o produto da reflexão intelectual não pode se circunscrever, quer dizer, ao lugar da fala, ao período histórico, é coerente com o que a gente está chamando a atenção. Isso não significa aprovar os erros que os autores possam ter cometido, mas todos nós somos passíveis de cometer erros. É claro que existem erros e erros, né? A gente não pode colocar tudo numa mesma tábua,
Mas quem sou eu para dizer que não posso cometer o mesmo erro que este ou aquele autor? O cinema não é literatura, o cinema não é arte visual, o cinema é um esporte coletivo. Então, uma coisa seria a gente descobrir que o Rodin fez, e ele fez mesmo, né, como a gente sabe, algumas coisas lá que hoje são condenáveis, e a gente decide então cancelar toda a obra do Rodin. Podemos discutir se isso é razoável ou não, mas o fato é que estaríamos de verdade penalizando Rodin. E um ou outro auxiliar que trabalhou com ele ali, a Camille Claudel, que fez um negócio e tal. Tá. O mesmo raciocínio vale para James Joyce. Descobrimos coisas ali que James Joyce pensou sobre a Irlanda, que não são legais, contra a independência. E aí vamos cancelar Ulisses, Finnegan's Wake, tudo cancelado. Tá bom, não me parece razoável, mas o James Joyce estaria ele sendo punido por algo que supostamente ele cometeu. Quando a gente cancela um filme do Woody Allen, a gente está cancelando o Woody Allen, o Michael Caine, a Diane Keaton, a gente está cancelando todos os profissionais que trabalharam com o Woody Allen num filme. E me parece então que estaríamos embarcando numa maneira equivocada de olhar para o cinema, de considerar de verdade que um filme de Woody Allen só pertence a ele, não envolve o trabalho criativo de outras pessoas, e ao cancelar o filme do Woody Allen, a gente está cancelando o trabalho de um monte de gente que não tem nada a ver com peixe, né? É só o argumento que eu botaria na roda para a gente pensar. Porque é isso, cinema não é literatura, cinema não é arte visual, cinema é esporte coletivo. E o filme diante de você é trabalho do diretor, de produtores, de roteiristas, de atores, de atrizes, de montadores, de figurinistas. E lá no fim da linha de marceneiros e eletricistas, né? É um coletivo, né? O problema vem de uma cultura mais ou menos deformada, rebaixada do chamado politicamente correto, que tem suas justificativas éticas, mas que acaba conferindo a alguns um pretexto para se invocar uma licença, quase que uma imunidade. E é sintomático que esse pedido de licença e de imunidade venha sendo reivindicado não por artistas, mas por lideranças políticas da extrema-direita. Então nós vemos hoje um presidente da República como este que está no cargo no Brasil neste ano de 2020, que pretende se dirigir às pessoas sem observar certas regras de boa educação, de urbanidade, de civilidade. E reclama quando alguém não se conforma com a falta de boas maneiras e às vezes com a falta de humanidade que o caracteriza, se queixa, ele reclama dizendo que ele não vai se pautar pelo politicamente correto. Mas o que mais me dói, mas o que mais me dói, você escolheu errado, seu super-herói. Mas o que mais me dói, mas o que mais me dói, você escolheu errado, seu super-herói. Sou mais um Homem-Aranha na minha teia, cama, suor e façanha. Isso é que é mãe.
grama, a suor e façanha. Isso que é manha, Ser como o Homem-Aranha. isso que é manha. Eu sou mais a Mulher Maravilha, sexy, linda e gostosa, poderosa, como a espada de um samurai. O politicamente correto, transplantado para o mundo das artes e para os debates culturais, provoca e tem provocado muitos estragos, ainda que tenha justificativas compreensíveis e legítimas. Mas o politicamente correto, invocado por um governante ou por um político de extrema-direita, para com isso poder dizer qualquer barbaridade, dirigir qualquer ofensa a qualquer setor fragilizado na sociedade ou a qualquer pessoa, a qualquer mulher, aí é diferente. Um chefe de Estado, ele precisa se pautar pelo politicamente correto. Eu poderia dizer, ele precisa se pautar pelos princípios constitucionais. Vamos pensar no Brasil. A Constituição impõe princípios e impõe regras de conduta às suas autoridades. E ao chefe de Estado, principalmente. O princípio da moralidade, por exemplo. O princípio de cultivar uma harmonia entre os poderes da República. Essas coisas implicam obrigações do chefe de Estado. Ele não pode pedir para si a liberdade que um artista precisa para desenvolver sua arte. Ele é um chefe de Estado e, portanto, sendo chefe de governo ao mesmo tempo, que é assim que se organiza a República no Brasil, ele precisa observar as regras da urbanidade, da civilidade e as boas maneiras. Então aí, quando o politicamente é atacado hoje na sociedade, nós precisamos ver de onde vem esse ataque. Se esse ataque vem de um setor ultraconservador, de tinturas e inspirações fascistas, como é o caso do presidente da República que aí está em 2020 no Brasil, e como é o caso de muitos dos seus apoiadores, o politicamente correto corresponde ao direito das maiorias e das minorias. Ele não tem razão de atacar o politicamente correto. É uma deformação, um político pedir para si as condições de trabalho criativo que deveriam ser observadas a um artista. Ele não é um artista. Ele não é um ator levando adiante uma performance. Ele é um servidor público cumprindo dentro de certos protocolos e dentro de uma determinada liturgia o mandato que lhe foi conferido segundo regras democráticas. Eu acho que a arte tem uma dimensão estética que está além disso, né? Claro que quem produz a arte é um indivíduo concreto, real, né? Eu não sou adepto de radiografias nessa coisa de idealizar. Eu gosto de entender as condições reais nas quais aquilo foi produzido e pensado. E, claro, agora, eu acho que se a gente perder essa dimensão estética transcendente, aí nós estamos ferrados, né? Você vai falar que os filmes do Roman Polanski, Chinatown, Lua de Fel, o que é aquilo, gente? Dá pra fazer uma tese sobre psicanálise com aquele... Quantos identitários seriam capazes de fazer um filme como Lua de Fel? Isso eu me pergunto. Unidade repressora oficial. Unidade repressora oficial. A censura, a censura. Única entidade que ninguém censura. A censura, a censura. Única entidade que ninguém censura. Hora pra dormir, hora pra pensar. Porras, meu papai, deixa-me falar. Hora pra dormir, hora pra pensar. Porras, meu papai, deixa-me falar. Unidade repressora oficial. Unidade repressora oficial. A censura, a censura. Única entidade que ninguém censura. A censura, a censura.
viva ditadura, jardel com travesti, sensor com bisturi. Corta toda a música que você não vai ouvir. Unidade repressora oficial. Unidade repressora oficial. Unidade repressora oficial. Nada para ouvir, nada para ler, nada para mim, nada para você, nada no cinema, nada na TV, nada para mim, nada para você. Historicamente, as universidades elas nascem como um espaço de livre pensamento. Democracia, evidentemente, que não era um valor nem um conceito no início da universidade, ali na Idade Média, mas a ideia de uma liberdade de pensamento para se chegar, evidentemente, a um conhecimento verdadeiro. Eu acho que esta realidade de fábrica de justiceiros sociais ela é bastante apropriada na medida em que a universidade acabou sendo ocupada por ideologias. Ideologias não têm conexão com a realidade, portanto, aquilo que se defende e que se procura trabalhar e pesquisar e produzir não é necessariamente um compromisso com a verdade. Não que eu ou aquele nós sejamos donos da verdade, mas é preciso um compromisso no sentido de se remeter à realidade. Jordan Peterson's theory is that hard left ideology encountered difficulty in the 60s, 70s and 80s because it became abundantly clear that it just doesn't work, that if tried in any particular country, in its political system, it leads to catastrophe, mass starvation, mass imprisonment, often genocide perpetrated by political leaders. So, in effect, hard left Marxist ideology ran aground on the shores of reality. How to deal with this problem? Well, option A would have been to abandon their religion. Option B would have been to deny reality, start questioning the very basis of reality. And so that was the postmodernist route, and they decided to go through door number 2 and cling on to their crazy crackpot religion. I think there's definitely a connection between the continuing rise of the hard left, particularly in universities, and postmodernism. Postmodernism is what enables them to get around the small difficulty that that whenever hard left ideology comes into contact with reality, reality always wins. We're here to protest
Jordan Peterson being given a platform at Queen's University. Not a discussion about which toppings you like on pizza, it's a discussion about which people should be considered human, which people we should respect, and that's not a debate that should happen anywhere. It's important because we're not just going to let it happen, we have to show that the Queens and Kingston community does not support this kind of rhetoric, and we won't stand for it. So, no freedom for hate speech. I love that they are here having this discourse because clearly they don't agree with what he has to say, so they're showing it. But I have seen a lot of people, you know, call for him to be canceled. They are shouting that Daniel Wolf should be ashamed of himself for allowing this to happen, and that I just think is wrong. I don't know, it seems like we have a lot of very angry people here because someone's expressing an idea different than their own. And here at a university, I kind of thought that was the point. I think that if you look at the rise of neo-Marxist postmodernism, the whole woke cult, the social justice phenomenon, it seems to have coincided with the decline of church-going, with the decline of religious worship, particularly Christian religious worship. Unfortunately, the social justice warriors have taken on some of the worst aspects of Christianity. So the constant search for heretics, the expulsion of heretics from polite society, the persecution of heretics, a kind of intolerance for blasphemy of any kind, though defined by them rather than in the traditional way. They seem to have taken on board all of that, but they haven't taken on some of the more attractive aspects of Christianity, such as the ability to forgive. Once you've been cast out by the social justice cult, there's no way back in. You are beyond the pale, and there's no possibility of redemption. It's like, I don't know if you've seen the Mel Gibson film Apocalypto, but it's like that's what happens when someone gets cancelled. They're like the central character in that film being pursued by a blood-crazed mob of savages who just want to tear them limb from limb. It became, I think, amplified within American universities like particularly Harvard, the University of Chicago, Yale, Princeton, the kind of Ivies. And they have successfully, I think, spread this religion far and wide. And the internet, I think, has certainly been very helpful in that respect. The internet is a really useful medium if you are an evangelical who wants to proselytize about your new religion. And social justice warriors, I think, have used it to that effect very, very effectively. Começa a me incomodar, e parece que incomoda muito mais gente também, quando uma evolução dessa postura crítica em relação a um intelectual, tomando como base a sua biografia, quando ela evolui já para o campo do silenciamento das ideias propostas por esse intelectual, em vez de caminhar para um questionamento franco e forte das ideias, né? Mas essa evolução às vezes, né, parece seguir por um caminho que é o da exclusão. Tipo, não vale o que esse sujeito disse por conta da biografia dele. Então, a gente não vai nem mesmo discuti-lo mais. Nós simplesmente vamos tirá-lo da frente. Vem o próximo. O senhor aí, qual é a sua vida pessoal? Então, o senhor também não vai poder falar a respeito dessas coisas. Vamos tirá-lo aqui, o próximo. E eu acho que essa fila nunca vai chegar alguém aqui, porque vai chegar sempre alguém com alguma coisa, né? Olha, os justiceiros sociais existem. E eles não brotam do nada. O lugar de formação de justiceiro social é a universidade. É a universidade que tem cursos de feminismo, de estudo de gênero, que são as universidades também que difundem racialismo.
Eu não vejo de que outro lugar poderiam surgir essas teorias, esses militantes. O que essas teorias pseudocientíficas fazem é dar um jeito muito fácil de você poder se projetar no mundo como uma pessoa ilustrada e acadêmica e portadora de conhecimentos superiores, sem ter que estudar. Dá muito mais trabalho você analisar as relações de pessoas brancas e de cor no Brasil cuidadosamente. Dá muito mais trabalho você ser cuidadoso e tentar analisar francamente as coisas do que você simplesmente identificar o branco, chamar de racista, apontar para a falta de negros em um determinado local e atribuir isso ao racismo e sair atacando as pessoas, né? Esse é um mecanismo preguiçoso que só pode ser legitimado pela faculdade. Se existir um lugar para chancelar condutas simplórias e intoleráveis, condutas sociais simplórias e intoleráveis, esse lugar é a universidade hoje. Então ele é o único lugar de onde isso poderia surgir. E essa prática oferece também uma vantagem para os cientistas ou pseudocientistas sociais, que é de não ter que analisar nada. Por que tal fenômeno acontece? Racismo. Por que tal outro fenômeno acontece? Machismo. E pronto, ninguém se esforça para analisar nada porque as respostas estão prontas. E uma vez que você tem essas respostas prontas, você está livre para sair policiando todo mundo. Um discurso super violento contra o Ocidente mesmo, o que quer que seja o Ocidente, né? Uma abstração também. Né? O Ocidente aqui eu estou pensando no sentido em que o Karl Popper trata, né? Como uma civilização que valoriza a liberdade individual mais do que a igualdade abstrata. Ele acha que o Ocidente é diferente de outras civilizações por isso. O valor da liberdade individual é muito forte na cultura ocidental. Eu acho que isso é uma coisa fantástica e isso deve ser mantido. Então eles não têm muito apreço por isso. Por exemplo, no feminismo radical, se ataca sistematicamente as sociedades ocidentais, que são as sociedades que tratam as mulheres com mais igualdade perante a lei, são as sociedades que primam pela defesa dos direitos das mulheres. Ninguém tem nenhuma dúvida que uma mulher é mais livre nos Estados Unidos do que no Irã. Assim, né, na França, do que no Paquistão. Assim, isso é tão óbvio, né? Eles passam pano para as culturas não ocidentais. O machismo de algumas culturas não ocidentais, ele é acachapante, né? Por quê? Porque pega bem você falar que você é contra the West, né? Patriarchy. Eles gostam disso, entendeu? E ser contra o que eles vivem. E todas as liberdades das quais eles desfrutam são produto desse Oeste opressivo. Então, é um problema. É um discurso violento anti-ocidental. Isso vem com o Derrida. O Derrida, ele diz isso num texto, que a ciência é uma coisa de homens brancos, né? Isso está num dos textos do Derrida. Então isso tem a ver com o pós-estruturalismo francês fertilizado com o identitarismo americano. É uma mistura cáustica. E o Brasil é o capachismo mental disso daí. São grupos herdeiros de uma tradição de esquerda. Quer dizer, e desde o século XVIII, os socialistas utópicos, por exemplo, se apresentam como uma espécie de agentes de custódia do bem dos oprimidos. Quer dizer, é claro que nós não estamos mais no século XVIII, século XIX, mas parece haver uma continuidade, digamos assim, de alma, né, de espírito, no sentido de que esses grupos que fazem parte do tribalismo identitário se mostram como defensores, né, dos fracos, dos oprimidos, e que, portanto, eles são exemplos a serem seguidos. E para que isso aconteça, eles lançam mão do politicamente correto. Quer dizer, o que é o politicamente correto, esse moralismo? Em detrimento do que as coisas são, né, forçar a dizer aquilo que precisa ser dito
para se alinhar aos meus interesses políticos, ideológicos e, no caso da arte, possivelmente estéticos. Eu acho que a origem é essa, né? Eles se mostram como agentes de custódias que defendem aqueles que supostamente precisam da sua defesa. E é muito interessante isso, porque nos últimos anos tem aparecido figuras, pessoas que fazem parte desses grupos que são dissonantes dessa voz. E isso, para usar uma expressão popular, né, dá um tilt, né? É como se o computador, a cabeça deles entrasse em parafuso. Não é possível, né? Eles não conseguem ver essas vozes dissonantes como legítimas. É sempre alguém que é alienado, é sempre alguém que está atendendo algum interesse escuso, que está recebendo dinheiro e assim por diante. Hitler, Goebbels, Mussolini, Stalin, Lenin, Mao Tse-tung, Pinochet, Vargas, Perón, Guevara, Castro e Jamin, Ho Chi Minh. Hitler, Goebbels, Mussolini, Stalin, Lenin, Mao Tse-tung, Pinochet, Vargas, Perón, Guevara, Castro e Jamin, Ho Chi Minh. Você escolheu bem seu super-herói, Lacan, Toulouse, Lyotard. Você escolheu bem seu super-herói, Derrida, Althusser, Baudrillard. Você escolheu certo seu super-herói. 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 Misógino, autoritário, racista, reacionário, charlatão, genocida, tirano, nazista, salafrário. Você mandou bem, tudo gente do bem, são espíritos puros, pouco importa seus desejos obscuros. Você escolheu bem seu super-herói. Você escolheu certo seu super-herói. Você escolheu excelentemente um herói. Você escolheu excelentemente um herói. Você escolheu bem seu super-herói. Você escolheu certo seu super-herói. Você escolheu excelentemente um herói. Você escolheu excelentemente um herói. Há manifestações liberticidas no extremo e no outro, mas há uma distinção importante. No Brasil, depois de uns 5, 10 anos para cá, a esquerda, quando se manifesta nessa perspectiva, com uma patrulha ideológica às vezes doentia e ridícula, não rompe com o campo democrático. Isso faz toda a diferença. A direita, quando vem com esse tipo de postura, que também tem a intenção de impedir alguém de falar ou de restringir a liberdade de alguém, e que até aí pode encontrar uma certa analogia com condutas que nós encontramos na esquerda, a direita, no entanto, rompe com o campo democrático. Esse discurso liberticida na direita, ele se faz acompanhar de elogios à ditadura militar, por exemplo, de enaltecimento de figuras de torturadores, de justificativas para regimes de exceção. Isso coloca esses agentes políticos fora daquilo que nós podemos demarcar como campo democrático. E com a esquerda isso não acontece. I think the reason free speech is in so much jeopardy is partly because
its most energetic defenders until about 25 years ago were the progressive left, were members of the progressive left, precisely because they needed free speech protections in order to be able to speak and make a contribution, make arguments in the public square. And that's why free speech was for decades a left-wing cause. But now that they're winning, now that they're in the ascendancy, they don't regard free speech as helpful. On the contrary, it helps their enemies. Just as it helped them when they were an intellectual dissident minority, now they recognize that it helps conservatives who are now an intellectual dissident minority. So they want to deprive us of the rights that they enjoyed as a political tactic. And I think that's that is at the bottom of it. There's all kinds of, they dress this up with lots of rhetorical flourishes, but at bottom, they just want to deny their political opponents an opportunity to challenge them in the public square. And they've been remarkably successful at it. Os jovens estão chegando nas universidades para fazer jornalismo, história,
ciências sociais, artes, visuais, eles já estão chegando com essa ideia de que a realidade social do Ocidente, de qualquer país ocidental, é uma guerra entre homens e mulheres, brancos e negros. Aquele binarismo do marxismo clássico, da burguesia proletariada, ele foi transfigurado, descaracterizado e migrou para superestrutura. Então, eles acham que a realidade é uma guerra entre grupos de orientação sexual, de raça, de gênero. A visão de mundo é uma visão, na maioria dos casos, de mocinho e vilão. O binarismo opressor-oprimido, esse maniqueísmo, ele estrutura a maior parte da maneira como os estudantes médios de humanas veem a realidade. Sempre existe o bem e o mal para eles. Essa proliferação de narcisismos identitários está destruindo o espaço comum de cidadania, porque a cidadania pressupõe um espaço comum de problemas comuns. Pouco importa se você é branco, negro, homossexual, heterossexual, mulher, homem, gordo, magro. Existem problemas. A política é a esfera do comum. Então, essa obsessão com a afirmação das identidades de gênero, de orientação sexual, ela estaria destruindo o senso de cidadania. E os professores, em alguns casos, eles são os intelectuais orgânicos dessa visão de mundo. Isso é um problema. Mas tem professores que são, não são todos, mas tem alguns que são mesmo. Chega a chocar até. Eu acho que o estudante de humanas médio no Brasil hoje é alguém que acha que a demanda abstrata de justiça social que ele tem na cabeça dele é mais importante que a liberdade de expressão. Né? A liberdade é um valor secundário. A única coisa que importa é a igualdade de resultados. Eu não sei se isso é realmente um retrato da universidade hoje. É possível identificar aqui e ali que aconteceu isso. Você veja, quando Trump é eleito, o presidente da Universidade Columbia, Lee Bollinger, assina uma carta protestando contra o presidente americano que acaba de ser eleito. Isso é um engajamento da universidade numa luta partidária? Ou isso é uma manifestação de bom senso de alguém que está na cabeça de uma instituição de estudo e que vê uma ameaça real daquela figura que acaba de ser eleita? Veja que é difícil caracterizar esse deslocamento da universidade. Sim, é um deslocamento perceptível, mas há contra-argumentos aí, há contraprovas, há manifestações e sinais que deixam claro que nós não podemos generalizar. Eu me preocupo com isso, porque eu vejo muitas vezes uma posição política substituindo um conhecimento necessário e um conhecimento sempre crítico, sempre, por definição, aberto a debate, aberto à falibilidade e aberto à contestação acadêmica. Eu vejo isso e me preocupo com isso. Mas eu não tenho esse quadro como um quadro generalizado e definitivo. Esse tribalismo identitário, eu conheço também por ativismo da diferença, seja ele negro, seja ele feminino, seja ele de homossexuais, enfim, quer dizer, essas diferenças que fazem parte da experiência humana acabam se tornando absolutas, né? E esse é o grande problema, transformar, reduzir a experiência humana apenas a essas características que são características, digamos assim, acidentais, que não definem efetivamente quem é a pessoa. Eu sou um homem negro, mas a cor da minha pele não diz tudo sobre mim. Eu, evidentemente, assim como todo mundo, vivemos na história.
Nós tivemos uma data de nascimento, não sabemos, né, qual vai ser a data da nossa morte, mas isso não significa que todo o meu conhecimento só pode se circunscrever a este período datado, a este lugar de fala, como se propaga por aí. E é interessante porque nas universidades esse tribalismo identitário, como você está chamando, ele ganha força, ele se expressa de uma forma mais assim contundente a partir da segunda metade do século XX, notadamente nos Estados Unidos. E a minha interpretação propriamente é de uma, digamos, diversificação do método hegeliano, da classe oposição entre proletários e proprietários dos meios de produção. Como isso nunca fez muito a cabeça dos norte-americanos, isso foi transposto para a relação entre brancos e negros. Então, o branco é a tese e o negro é a antítese. O branco é o opressor e o negro é o oprimido. Isso vale para o homem e para a mulher. O homem é o opressor, a mulher é a oprimida. O heterossexual é o opressor, o gay é o oprimido. O índio é o oprimido e assim sucessivamente. Quer dizer, então eu acho bastante pertinente essa ideia de que o tribalismo identitário é uma forma de suprimir esta liberdade necessária na universidade. E acredito que também no meio artístico, embora não seja um espaço no qual eu tenho conhecimento, que eu estude e circule, mas é uma liberdade que precisa ser vista como um meio, né, como um meio para se investigar a realidade. Por isso é necessária a tolerância, a divergência, a crítica, alguém que se contrapõe ao que a gente pensa. E, infelizmente, a realidade hoje na Universidade Brasileira é muito diversa disso, do ponto de vista político. Muitos desses tribalismos identitários que se apoiam, né, nessas expressões e nesses conceitos, pegam determinados aspectos da realidade ou determinados aspectos humanos e procuram compreender o todo a partir desses únicos aspectos. Então, por si só, quer dizer, fazer uma reflexão sobre o lugar da fala, de onde eu estou falando, isso não é errado. Nós somos seres históricos. Eu posso me perguntar por que eu estou dizendo isso, qual é o condicionante cultural, social, às vezes político, que está por trás de uma ideia que eu defendo, de um recorte de pesquisa que eu estou fazendo. E isso me parece absolutamente possível e legítimo. O grande problema é a absolutização deste recorte, em imaginar que o meu lugar de fala é uma espécie de, eu chamo isso de senzala ideológica, como se eu não pudesse ir além disso, como se toda a realidade se circunscrevesse apenas ao lugar da fala, né? Ou a minha circunscrição histórica. Então, nesses termos, quer dizer, é possível fazer uma reflexão com esse conceito de lugar de fala, sem transformar esse lugar de fala numa senzala ideológica da qual eu não posso sair, seja a ideologia qual for, de raça, de classe, de gênero e de tantas outras. E os alunos que saem da universidade acabam saindo com essa formatação intelectual, dependendo da área e dos cursos, vão ser professores que, por sua vez, vão passar essa perspectiva para os outros alunos. Então, ainda que possa haver mudança, isso certamente não é para o curto prazo.
prefiro, né, que alguém cuja opinião a maior parte dos que pertencem a uma determinada comunidade repudiam, eu prefiro, né, que essa comunidade receba esse pensamento, né, a pessoa e as suas ideias, justamente para criar a oportunidade de refutá-la, né, de contestá-la. Todos aqui vamos ouvi-lo, e agora que o ouvimos, quem é que começa a responder? Você, tá, então tá, e agora vamos lá. Olha, não. Né, o senhor se baseia nisso. Porque, veja só, na verdade você não está tirando a plataforma de ninguém, você está só evitando que ele use uma determinada plataforma, supondo que ela vai permitir que ele faça essas ideias que todos ou muitos de nós aqui consideramos impróprias, né? Que ele faça essa ideia chegar em algum lugar. Bom, ele vai encontrar outros lugares, ele vai encontrar outras plataformas. Então, você não dá plataforma para ele aqui, não está eliminando de modo algum a possibilidade de que ele vai encontrar outras. Mas não é esse o problema principal, me parece. É o de achar que isso é uma plataforma para ele, quando na verdade essa é uma plataforma para todos que querem contestá-lo. Você está dando oportunidade dele se expressar e agora você também está se expressando em cima para dizer não. Eu gosto mais desse modelo, mesmo quando o visitante pensa de um jeito muito diferente do meu, mas eu prefiro tê-lo aqui, eu prefiro ter a possibilidade de confrontar as ideias e eu prefiro também me abrir a possibilidade de que ele vai tocar num ponto ali no qual eu não tinha pensado. Eu vou continuar sem concordar com ele, mas interessante isso que você traz para a discussão, né? Se você quer silenciar, você não está nem se permitindo encontrar um caminho que talvez seja bom para você que quer contestá-lo. Ele te deu mais munição agora, vamos lá. A disabled grandfather was fired by Asda for circulating a clip from a Billy Connolly concert in which the comedian attacked religion. No one objected to his remarks about Catholicism, but because Connolly joked about suicide bombers, the clip was deemed Islamophobic. An ex-policeman received a visit from the police after posting a humorous verse about transgendered people on Twitter. Apparently, he was guilty of committing a non-crime hate incident. The officer who questioned him said, "I'm here to check your thinking." A pro-Brexit academic was suspended by King's College London for calling an anti-Brexit activist a traitor. A Christian actress was fired from the lead role in a West End production of The Colour Purple after another actress dug up a 4-year-old Facebook post in which she'd expressed her disapproval of homosexuality. Dr. Jordan Peterson, the Canadian psychology professor, was asked to give a series of lectures by Cambridge University, these buildings behind me, but that invitation was rescinded when a photograph emerged of him standing next to a fan wearing a Proud Islamophobe t-shirt. All these things happened in 2019 in a country which prides itself on its commitment to human rights, including the right to free speech. And it isn't just your political views that can get you into trouble. The chief executive of the Chartered Management Institute wants to stop people talking about football at work. You heard that right. Apparently, discussing last night's game can be a, quote, gateway to more laddish behaviour, unquote. She told the Radio 4 Today programme, it's very easy for it to escalate from VAR chat to slapping each other on the back and talking about their conquests at the weekend. Free speech isn't some luxury we can afford to live without. It's the foundational freedom on which all the others depend. Human beings can't flourish outside a free society, which means they can't flourish in the absence of free speech. Free speech is how knowledge is developed and shared at great universities like this one, or should be anyway, with theories about the nature of reality constantly being tested and refined in open inquiry and discussion. Robust debate, appealing to reason and evidence, not the prevailing orthodoxy, is the best way to resolve disagreements about the most important questions facing mankind without descending to violence or intimidation.
And free speech is the most effective bulwark against the abuse of power by our would-be masters, with history demonstrating again and again that an assault on people's right to air their views in the public square is an ominous precursor to the removal of other freedoms. Por onde ela passa, sigo a sua trilha. Ai, como eu queria ficar com a Mulher Maravilha, perdido numa ilha. My favourite novelist is probably Charles Dickens. And Charles Dickens certainly didn't lead an exemplary personal life. Eu lembraria do Ian McEwan, né? Então, para citar um escritor vivo, um escritor que considera que a sua literatura tem sim, né, um papel sociopolítico, um escritor que não se esquiva de se posicionar politicamente. Olha, um autor que realmente, um ensaísta, um filósofo que mudou minha vida, eu já citei ele, é um britânico chamado John Gray. Eu admiro o Carlito Maia, é um ídolo para mim. Eu admiro o Fábio Comparato, admiro Dalmo Dallari, admiro Alberto Dines, admiro Maria Rita Kell. Tenho lido mais recentemente Chesterton, Gilbert Keith Chesterton. Oh, Frankenstein, oh, Frankenstein, também que não tem. Doutor Silvana, você é uma banana. Pessoalmente, talvez eu não lesse mais o Ian McEwan. Se eu soubesse que McEwan fez coisas ali que me pareceriam condenáveis. Talvez eu parasse de lê-lo. Talvez eu olhasse para os livros dele na minha estante e resolvesse passá-los para frente, né? Passá-los para frente, eu jamais destruiria livros. Mas eu não entraria numa campanha para cancelar Ian McEwan. Talvez, sei lá, num cenário extremo, eu escrevesse um artigo para dizer que eu estou aqui revendo dessa nova perspectiva, este ou aquele livro, e tá bom, então é o que eu imagino que faria numa situação hipotética como essa, né? Mas de modo algum não me esforçaria para tentar cancelar, não entraria em nenhuma lista para cancelar, enfim, não. Né? Seria uma tomada de posição muito pessoal, que talvez eu tornasse pública, mas continuaria a ser uma tomada de posição pessoal. Eu acho que eu mudaria a minha opinião sobre a pessoa. Mas a minha opinião sobre um livro ou um filme dessa pessoa, eu fui construindo no contato com esse livro, no contato com esse filme, no contato com essa obra. É possível que manchasse um pouco o encanto que me prende a alguma dessas coisas. Talvez eu mudasse a minha opinião sobre a pessoa, talvez eu ficasse triste. Mas eu quero chamar atenção para uma coisa. Todos nós temos pontos que não fecham, pontos cegos. Todos temos inconsistências. Todos temos segredos para nós mesmos. A subjetividade se constrói pelo esquecimento, pelo silêncio, pelo fechamento, pela obturação. E ninguém se pode dizer de ninguém que seja, não é perfeito, mas a palavra que me vem à cabeça é perfeito. Por isso também me aborrece um pouco essa história do politicamente correto, porque parece que um cineasta nunca se encantou pela barra da saia de outra pessoa que não fosse aquela autorizada, ou que o desejo nunca perturbou o sono daquele grande jornalista ou daquela grande psicanalista.
há uma cobrança de perfeição, uma cobrança infantil que denota uma imaturidade e quase que uma desumanidade, porque somos seres humanos. Eu não quero dizer que somos criminosos, eu não quero dizer que sejamos violentos, que vamos tirar proveito da fragilidade dos fracos ou coisa assim, mas a incoerência, a contradição, a discrepância, o paradoxo, o mistério, tudo isso faz parte da personalidade humana. Nós somos mortais, somos falíveis e, enfim. Sobre todas essas dificuldades, alguém constrói um trabalho, muitas vezes com o propósito de contar sobre a natureza humana, outras vezes com o propósito de ajudar a formulação de acordos comuns que possibilitem um padrão de vida menos injusto. E essas obras são feitas apesar das imperfeições, e elas são feitas com a energia gerada pelas imperfeições. Isso é parte, somos humanos. Olha, eu acho que nós temos que julgar o intelectual, o artista. No caso dos artistas é mais grave, né? Pela obra. É claro que a gente não vai compactuar com isso, né? Por exemplo, um cara que eu acho, o Michael Jackson, caso que explodiu aí, um músico fantástico. Sim, você pega aqueles álbuns, o Smooth Criminal, o Bad, aquilo eu sou guitarrista, não interessa o que aquilo é maravilhoso. O que ele fez na vida privada dele, ele que pague por aquilo, né? Então, você gostar do que o cara escreveu, do que o cara produziu, não é você gostar do que ele faz na vida privada. Se eu dissesse para você que não mudaria em absolutamente, não. Mas eu também não descartaria completamente as coisas, enfim, boas que eu acho que são boas que ele tem escrito. I quite like Woody Allen, and Woody Allen hasn't covered himself in glory in his personal life, even though I don't believe he's guilty of all the things he's been accused of. But no, I'm able, like a grown-up, to separate the art from the artist. You can be a mass murderer and still produce great art. You can, we sing a song sometimes in at festivals in Britain, written by Henry VIII. And Henry VIII was a serial killer. So no, I don't think that however badly an artist behaves in any way reflects on their work. Como minha mina é bonita, eu acho que não está com nada, a tal da Kryptonita. Se você pensa que é Átila, o flagelo dos deuses, destruindo o dia, o ano e os meses. Já vi esta loucura muitas vezes, varrendo o mundo a ferro e fogo, como se tudo fosse apenas um jogo, como se tudo fosse apenas um jogo. Mas o que mais me dói, mas o que mais me dói, você escolheu errado seu super-herói. Mas o que mais me dói, mas o que mais me dói, você escolheu errado seu super-herói. Sou mais um Homem-Aranha na minha teia, cama, suor e façanha, cama, suor e façanha,
Mulher Maravilha, sexy, linda e gostosa, poderosa, como a espada de um samurai. Faço verso igual a de Haikai, faço verso igual a de Haikai. Por onde ela passa, sigo a sua trilha. Ai, como eu queria ficar com a Mulher Maravilha, perdido numa ilha. Mas o que mais me dói, mas o que mais me dói, você escolheu errado, seu super-herói. Mas o que mais me dói, mas o que mais me dói, você escolheu errado, seu super-herói. O Conde Drácula, terror da Transilvânia, chupando o sangue da Virgem. Ai, que vertigem. Ah, seu Conde Drácula, você encontrou adversário sem mácula. Ah, seu Conde Drácula, você encontrou adversário sem mácula. Eu, minha cruz de prata, vou deixar você mais amassado que uma lata, uma lata, uma lata, um vira-lata. Mas o que mais me dói, mas o que mais me dói, você escolheu errado, seu super-herói. Mas o que mais me dói, mas o que mais me dói, você escolheu errado, seu super-herói. Oh, Frankenstein, oh, Frankenstein, não vem que não tem. Doutor Silvana, Doutor Silvana, você é uma banana. mulher gato, mulher gato. Vai virar sapato. Mas o que mais me dói, mas o que mais me dói, você escolheu errado, seu super-herói. Mas o que mais me dói, mas o que mais me dói, você escolheu errado, seu super-herói. Super-Homem, Hulkman, aqui, Fantasma, Batman e Robin. Amo vocês do começo ao fim. 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 Hitler, Goebbels, Mussolini, Stalin, Lenin, Mao Tse-tung, Pinochet, Vargas, Perón, Guevara, Castro e Jamin, Ho Chi Minh. Hitler, Goebbels, Mussolini, Stalin, Lenin, Mao Tse-tung, Pinochet, Vargas, Perón, Guevara, Castro e Jamin, Ho Chi Minh. Você escolheu bem seu super-herói, Lacan, Toulouse, Guillotin. Você escolheu bem seu super-herói, Derrida, Althusser, Baudrillard. Você escolheu certo seu super-herói. 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 Misógino, autoritário, racista, reacionário, charlatão, genocida, tirano, nazista, salafrário. Você